A comida em nós supre muito além das nossas necessidades de saciedade. Quando alguém fala que ela está com fome, ela pode estar se referindo a muitas coisas. Porque a fome não diz respeito somente à sensação decorrente do jejum, mas ao nosso comportamento alimentar. Então, o alimento ele cumpre o seu papel quando ele preenche esses 4 requisitos: bio, psico, sociocultural. Imaginem um bolo, o seu bolo preferido, o sabor, o recheio, com uma bela camada de recheio, né? Bom, um bolo é feito de camadas, né? E eu tenho um sabor de bolo que preenche todos esses requisitos para mim, que é o bolo de chocolate. Mas para você pode ser que seja outro sabor de bolo. E os nossos sabores de bolo podem ser diferentes porque a lógica comportamental da nossa alimentação é formada por 3 fatores: o filogenético, o ontogenético e o cultural. O filogenético são as nossas preferências alimentares inatas. Então entra o gosto, o apetite, mas também os sinais fisiológicos e neurais que nos levam à busca pela comida. O fator ontogenético é o nosso histórico de aprendizado com a comida, principalmente na infância. E o cultural une tudo isso. Ele é o recheio do bolo, porque a cultura é esse o papel dela, é unir as camadas. Cada um de nós temos a nossa lógica alimentar. Cada um tem o seu bolo preferido. E nesse bolo vai ter os 4 requisitos. O bio, que é relacionado ao filogenético, tem uma relação com o nosso sensorial, por exemplo. O psico, que é relacionado ao ontogenético, então tem a ver com a nossa preferência, né? Que vai além do sabor, né? Vai ter relação então com a experiência de aprendizado de recompensa, de conforto. Tem a ver com a nossa criança interna. E o sociocultural, resumindo no cultural, que define o que é comida, quando e onde é adequado comer, regulando qual a quantidade de comida necessária para a saciedade. Então vai ter também uma relação muito forte com o ontogenético, né? Porque o ambiente sociocultural vai nos ensinar muito sobre a nossa alimentação. A filogênese e a ontogênese formam o que nós somos como indivíduos. E o cultural une todas essas camadas, porque a cultura tem esse papel na nossa formação como indivíduos e dentro dos grupos culturais. O que faz com que os indivíduos de um grupo se identifiquem entre si e, como pertencentes a esse grupo, é a cultura, inclusive a cultura alimentar. Então você recordou aí do seu sabor preferido de bolo, né? Agora eu quero que você liste, anote tudo, os aspectos que esse bolo traz sobre você como indivíduo. Então pause o vídeo sempre que você achar necessário para que você possa fazer essa reflexão e anotar a resposta para cada pergunta. A primeira delas é: o que o bolo fala sobre o que te atrai sensorialmente? O que ele diz sobre as suas preferências alimentares? E sobre o seu comer emocional? Ele diz alguma coisa sobre em que ambiente a sua relação com a comida aconteceu? E o que o bolo fala sobre o contexto sociocultural que você cresceu? Esse exercício nos ajuda muito porque quando nós estamos conectados com o nosso eu, nós começamos a entender como nos conectar com as outras pessoas. Então, essa análise pode ser exercitada e é muito útil, por exemplo, fazer com um público-alvo. Exercitar o que você acabou de fazer é importante porque pode identificar gatilhos em comum dentro do grupo, que acionam a filogênese e a ontogênese. E como a cultura une tudo, é o primeiro passo desse estudo, dessa pesquisa de um público-alvo. Então,
Então você pode aprofundar os seus estudos, as suas pesquisas desse público. E para isso você precisa se aprofundar no conhecimento antropológico. A antropologia é uma das ferramentas que vai levar o seu trabalho, dentro desse universo da alimentação, para o próximo nível. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco da diferença que existe entre alimentação e nutrição. Claro, dentro do olhar antropológico. Então, até lá!